Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Tá, por favor. Boa noite a todos. A graça e na paz do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Culto de casais abençoado. Amém? Tá preparado? Bom, eu queria aproveitar e avisar vocês que a gente agora está nas redes sociais, né? Enfim, fizemos um Instagram e um Facebook. E a ideia dessa rede social realmente é isso: preparar materiais para edificar as famílias, ajudar as famílias a aprender novos princípios a respeito de Deus. Então procura a gente lá, Giovanni e Andiara, o Ministério Elo Perfeito. Vocês vão ver que vai ter muita coisa bacana lá. A gente está planejando bastante coisa aí já para esse ano. Amém? Vamos desligar o placar? Vamos. Já está, né? Não já está desligado, já está zerado já. Amém, queridos. Eu quero iniciar essa ministração falando sobre um texto que nós lemos esses dias. E nesse texto contava a estratégia de um técnico de futebol. Ele, depois de uma derrota da sua equipe, do seu time, ele pegou o placar, né? Não sei se foi 7-1, se foi 3-0, se foi, sei lá, 4-2, mas uma derrota vergonhosa, que eles ficaram muito chateados com isso. E ele deixou nos treinos aquele placar vergonhoso para o time dele, para que pudesse confrontar os seus atletas, para que pudesse, sei lá, gerar raiva neles e mostrar: olha o que vocês fizeram, olha que vergonha a nossa derrota. E isso, queridos, pode até ter funcionado lá no futebol, pode até ter motivado, e com raiva eles treinaram mais, se dedicaram mais. Obrigada, querida. Eles se dedicaram mais, treinaram mais, pode até ter surtido algum efeito, mas na família, esse tipo de coisa é totalmente destrutivo. Então o Senhor está nos chamando nessa noite para desligar o placar que um dia você ou eu, nós fizemos, levantamos ali no meio da nossa casa. Amém? Amém. Será que a gente tem placares no nosso casamento? Eu fiquei refletindo sobre isso. A primeira coisa que eu pensei, principalmente lá no sul, né? Até a Ed falou que aqui não fala muito, né? Mas quando um erra, o outro não fala 1-0 para você? Que não, né? Lá fala. Fala assim, ó, 1-0 para você. Por quê? Porque logo ele vai querer empatar o jogo, né? Ele vai querer se vingar e vai querer fazer da mesma forma. E às vezes a gente deixa esses placares não tão aparentes, mas até ocultos. Às vezes a gente guarda aqui dentro, ó, aquela mágoa, aquela frustração, aquilo que o outro fez, a gente fica alimentando e cultuando dentro do nosso coração. É como se tivesse assim, um placar diferenciado, 1-0, e a gente fica ali, ó, aquela ao vivo, dentro do nosso coração. E isso pode ter certeza que não vai apagar sozinho, não vai desligar sozinho. Nós precisamos olhar para ele, nós precisamos pegar esse placar e desligá-lo. E hoje a gente vai falar de perdão. E se a gente fala de perdão, é uma coisa que eu pensei também. Imagine vocês, alguém fez algo bem ruim para vocês. Não precisa nem ser o cônjuge, mas pode ser o cônjuge. Aí imagine, você vai lá, você está magoado, triste, ferido, bravo, e ainda tem que perdoar essa pessoa. Não dá a impressão que você está perdendo duas vezes? Você já foi magoado, foi ferido por ele. Aí você tem que perdoar ainda. Que é falar assim: não, tudo bem, está ótimo, não tem problema não. Por isso a dificuldade de perdoar. É por isso que nós, às vezes, não conseguimos fazer com que esse perdão seja real na nossa vida. E às vezes a gente passa a vida inteira com algo dentro de nós, fazendo mal para nós, fazendo mal para o nosso casamento e fazendo mal para todos os nossos relacionamentos. Então eu queria que você abrisse seu coração hoje para ouvir a respeito de perdão. Nós buscamos muito de Deus para essa palavra, e principalmente nós queremos trazer o que nós estamos vivendo, porque o perdão, ele é algo exigido todos os dias da nossa vida, todos, sem exceção. E se a gente não souber muito bem fazer isso, nós vamos ter dificuldade.
principalmente no nosso casamento, né? Nós vamos começar falando de uma coisa muito interessante, que eu sempre falo, eu sempre busco, e eu gosto de falar disso, que é perdoando a si mesmo. Porque se a gente não conseguir perdoar a nós mesmos, nós não vamos conseguir perdoar ninguém. Essa é a grande verdade. Em Colossenses 3,13 fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Aí o final é demais. Grava isso no seu coração: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Diga comigo: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor lhes perdoou. É profundo demais isso. Sabe por quê? Porque não há nada em nós, olha bem, não há nada dentro de nós, em nós, que facilita o perdão. O perdão é algo divino. Alguém aqui consegue sofrer algo horrível, ser ofendido demais da conta e falar assim: não, tá ótimo, meu amor, vem cá, vou te dar um presente por causa disso? Ninguém consegue. Ou seja, o perdão, ele vai exigir de nós a intimidade com o Espírito Santo. E Deus falou algo no meu coração, e fala assim: ó, quem não perdoa não vive como quem é perdoado por Deus. Quem não perdoa não vive como quem é perdoado. Ou seja, a gente não entende nem o perdão de Deus para as nossas vidas. Como nós vamos perdoar o nosso cônjuge? Nós precisamos conhecer esse perdão, como ele aconteceu, o que Deus fez por nós, e a partir daí a gente transbordar isso no nosso lar, nos nossos relacionamentos. E eu li algo a respeito de Jesus naquela cruz. Se você pensar, Jesus estava lá na cruz, e lá embaixo tinha tanta gente xingando ele, falando várias coisas dele. Já vi falando há um bom tempo, né? Mas imagine lá naquela cruz, Jesus, aquele monte de gente ali falando mal dele, xingando, maltratando, maldizendo. E o que ele fez? Ele falou: Pai, tem misericórdia deles, não impute a eles esses pecados, eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha que coisa maravilhosa. Olha como Jesus olha quando a gente peca. Olha o que ele fez por nós, sabendo o que nós estávamos fazendo, sabendo que nós íamos errar. Esse é o perdão de Deus. Ele está totalmente disponível. A nossa conta já foi quitada, não há nenhum débito. Basta que a gente se arrependa, que a gente realmente vá até aquela cruz, e ao invés de xingar Jesus, a gente fala: Deus, perdão, eu errei, eu pequei contra o Senhor, e eu não quero mais crucificar o Senhor de novo. Sabia que quando a gente peca, a gente está crucificando Jesus de novo. Mas quando a gente se arrepende e pede perdão, a gente está falando para Ele assim: Jesus, valeu a pena. Jesus, obrigado por ter morrido por mim. Eu reconheço o quanto o Senhor sofreu, e eu me arrependo disso, e eu quero parar de fazer isso. Então me perdoa. E aí esse perdão entra no nosso coração, e a gente passa a viver como quem é perdoado. E quando a gente entende, a gente vai fazer isso todos os dias na nossa casa. Amém? Continue. Queridos, quem já passou pelo encontro sabe, né, que quando nós temos a revelação do quanto fomos perdoados, é automático. Ninguém chega no encontro, nós que trabalhamos, as pastoras que ministram, fala assim: ó, você tem que pedir perdão, viu? Chegando lá na igreja, você tem que pedir perdão para o seu marido, você tem que pedir perdão para o seu filho, você tem que pedir. Não, é a revelação do quanto ela foi perdoada ou perdoado, que faz com que ele decida perdoar o outro. Então o perdão é algo que está disponível, como o Giovanni disse, cai sobre nós e precisa espalhar através de nós. Então, quando nós temos a revelação do quanto fomos perdoados, do quanto a humanidade foi perdoada, aquele perdão que a gente precisa dar a alguém
que aquele perdão que a gente precisa liberar ou que a gente precisa pedir, fica mais fácil, fica mais simples. Quando você entender a dimensão do amor de Deus por nós, da revelação desse perdão tão grande, dessa dívida tão grande que nós tínhamos, que foi quitada pelo Senhor. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Então, se você tem algo no seu coração que você precisa liberar perdão para alguém, às vezes é o seu cônjuge, às vezes você precisa pedir perdão para ele, saiba que o Senhor te perdoou. Ele perdoou, ele nem se lembra mais, é isso que a palavra diz, que o Senhor, ele lançou os nossos pecados no fundo do mar. Por que nós precisamos manter na nossa casa um placar dizendo: você errou 3 vezes, você errou 4 vezes, e eu não me esqueço? Existem pessoas, né, com tantas lembranças de coisas que passaram há tanto tempo, simplesmente pelo prazer de dizer: ah lá, lembra? Você lembra? Isso a gente faz, e isso não agrada o Senhor, porque em nenhum momento, nem se a gente cair de novo no pecado, o Senhor vai lembrar o que a gente fez. Nem assim Ele vai jogar na nossa cara o que nós fizemos. Então, sentir, receber, sentir-se perdoado faz com que nós tenhamos mais facilidade em perdoar. Amém? Outro perdão que nós precisamos é perdoar o nosso cônjuge por aquilo que ele deixou de fazer. Porque a gente fala muito o que fizeram para mim, né? Ah, me magoou, me traiu, não sei, mas a gente esquece de tratar as feridas daquilo que, não que a pessoa fez, mas aquilo que ela deixou de fazer. Às vezes um pai que não te criou, uma mãe que te doou para alguém cuidar. Às vezes alguma coisa que a pessoa tinha que fazer e não fez. A palavra diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando, né? Então aquela pessoa também erra por não fazer, não simplesmente por falar, às vezes por se omitir, às vezes por não fazer algo, às vezes porque... Eu tenho até um testemunho, hoje eu sou curada, eu posso falar disso. Quando a gente estava namorando, né, orando juntos, eu esperava um pedido de casamento. Sabe, um pedido? Pedidão, gente, né? Assim, pedi agora. Tem nem opção. Mas assim, eu esperava, porque o nosso relacionamento foi desde o início orado, esperado, sonhado. Então eu queria passar por todos os passos, eu queria passar por todos os processos. E eu não falava, porque mulher tem dessa, espera, mas não fala o que quer, né? Então eu esperava o dia que ele ia fazer um pedido de casamento. E sempre que a gente estava em algum lugar assistindo TV e passava, fulano pediu a mulher no metrô, desceu a escada do metrô com um buquê de rosa e todo mundo começou a dançar e veio um saxofonista fazendo, sei lá, uma música. Eu ficava assim, tá vendo? Ah lá, não tive. Tá vendo? E ele sempre falou assim, mas eu pedi várias vezes. E realmente, gente, eu não casei sem pedir, tá? Não fui eu que pedi ele, não. Mas não teve assim, que eu falo, um evento. Eu queria que ele fizesse um evento. Então, por muito tempo, eu fiquei chateada por aquilo que ele não fez. E às vezes a gente é assim. Um presente que não foi dado, a lembrança que não aconteceu, uma coisa que você esperava e o seu cônjuge não fez, né? Às vezes o outro erra conosco por aquilo que ele deixou de fazer. Mas você já parou para pensar que nós também frustramos o plano de Deus? Deus esperava uma coisa da gente e a gente vai lá e faz outra. Então, se somos perdoados por Deus, por que não perdoamos o nosso cônjuge por aquilo que ele deixou de fazer? Às vezes, né, tem mulheres frustradas porque, quando eu tinha 20 anos e a gente casou, eu queria estudar e ele não deixou. Tem coisa que não volta mais, né, gente? Igual eu ser pedido em casamento, não dá mais. Dá para renovar os votos, me levar para viajar, sei lá, uma coisa assim bem legal. Mas, assim, para compensar, né? Gente, olha, quantas testemunhas aqui, hein? Pegou, né? Fazer 10 anos, né? Sei lá, num lugar assim, tipo Cancún. Não sei, Paris. Rapaz. Acho que dá.
Mas assim, queridos, esqueci o que eu estava falando, fui falar de Paris, fui lá na Torre Eiffel, voltei e não lembro o que eu estava falando. Mas quando nós temos a revelação daquilo que o Senhor fez por nós, do perdão que Ele nos deu, por aquilo que nós também deixamos de fazer, nós conseguimos perdoar. Lembrei. Tem homens que não deixaram a mulher estudar, não deixou a mulher, ter filho na hora que ela queria. Tem coisa que realmente não volta. Mas para essas coisas nós precisamos do perdão. Nós precisamos da revelação desse amor e dessa cura que um dia veio sobre meu coração. Eu não vou ter esse momento, esse já passou, mas eu vou ter tantos outros e eu escolho olhar para frente. Eu escolho olhar para aquilo que ainda virá, né? Por aquilo que Ele faz por mim todos os dias também. Então, precisamos saber perdoar por aquilo que não foi feito também. E, óbvio, pelo aquilo que nos fazem, né? Olha lá em Mateus 18, 21 e 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas às vezes a gente se ofende demais, né, gente? Não é duro? Quem aqui já ficou no casamento falando assim: não, eu estou mais magoado que você? E o outro: não, eu estou mais, acho que você fez foi maior que o meu filho. Quem já ficou assim? Ninguém, né? Só eu e Adinho. Mas a gente fica medindo, né? Quem está mais triste, quem errou mais, quem errou primeiro, né? Quem errou primeiro? Não, você errou primeiro, então você pede perdão primeiro. Às vezes a gente no início do casamento, a gente ficava por horas conversando sobre quem errou primeiro. Não foi você que errou primeiro, então eu estou aguardando o seu perdão primeiro também. Eu vou pedir, mas depois que você pediu você errou primeiro. E ficava por hora, ficamos de verdade. Desde que eu estava lá em Curitiba, ela estava aqui, a gente já ficava no telefone. Gastei muito cartão no orelhão, aqueles créditos que a gente colocava naquela época, né? Meu Deus, para tentar descobrir quem que tinha errado, quem que não tinha errado. Mas o fato é que a gente se ofende demais. Às vezes a gente acha que aquilo que a pessoa fez é a pior coisa do planeta. É algo assim, meu Deus, meu coração está muito... Até trouxe uns cartão aqui do placar, ó. Um cartão vermelho para você. Isso aí não tem perdão. Né? É legal, é uma boa ideia para ter no casamento, né? Dá suspensão de 3 dias. Então. Até o próximo jogo, sei lá. Tá fora. Eu não acredito que você fez isso comigo, meu Deus do céu. Fora do próximo. Nunca vou conseguir te perdoar. Acho que você já deve ter pensado nisso em algumas vezes, né? Às vezes a gente fica nessas paranoias. Mas imagine como que Deus age com essas coisas. Como que Deus age quando a gente vai com humildade e arrependimento pedir perdão para Ele? Será que Ele fala assim: não, esse pecado aí, olha, é muito pesado para mim. Já é a 10ª vez, não tem mais jeito não para você. Olha que maravilha Deus é, né? Deus nos ensina como perdoar. Ele fala... Meu Deus, sabe o que significa perdoar do grego? Libertar. Significa libertar. E eu li algo incrível que nem eu sabia a respeito disso que a gente está preparando para essa palavra. Porque o pedido de perdão ele tem 3 fases. O primeiro é perdoar a pessoa. O segundo é perdoar o que ela fez. E o terceiro é tratar aquela coisinha que fica aqui dentro. Quem já perdoou e não conseguiu ficar bem? Todo mundo. Eu te perdoo, mas eu quero te ver só amanhã na minha frente. Eu te perdoo, mas vai ficar quantos dias de jejum? Vários. Depende do tamanho do... Sabe, gente, isso aqui é muito sério. Sabia? Isso é muito sério. Porque às vezes a gente até perdoa a pessoa, porque no casou não tem jeito. A gente perdoa o que ela fez, mas fala assim: não faz mais. Mas não trata o nosso coração, não trata a mágoa, não trata a ferida. E isso vai ficar dentro de nós até a gente tratar. E o que é tratar? Primeiro, com Deus. Fala: Deus, eu estou muito ferido, eu estou magoado, estou triste, eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor venha sobre o meu coração, sobre a minha vida e me cure. E segundo, com a pessoa. Seja com a pessoa, seja com o pastor. E eu vejo na igreja, a gente conversa com as pessoas, muitas pessoas têm mágoas no coração de tempos. Imagine uma ferida que fica por anos, ela cresce, ela aprofunda, ela fica mais grave. Então não pode, a gente tem que tratar as 3 fases do perdão. Pensem nisso. Se
Se você tem algo no seu coração que você não conseguiu perdoar, seja dentro do casamento ou fora dele, com qualquer pessoa, abra o seu coração, se cure, porque a gente precisa ser uma pessoa curada. Nós precisamos ser curados para poder levar vida e cura para as pessoas. Porque se nós estivermos com feridas, nós vamos replicar as feridas nas pessoas. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer, nem para o nosso casamento, nem para a nossa vida com Ele. Amém? Olha o que fala lá em Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Gente, isso é muito forte, isso é muito sério, é Deus falando conosco. Ele mesmo é que faz isso. Tenha uma vida sadia, tenha uma vida sã, curada, não fica alimentando ferida no seu coração não. Amém? E agora? Vamos para os 10? Vamos. Vai, você. Nós vamos falar agora, queridos, rapidamente, de 10 práticas sobre o perdão, no casamento especificamente. Isso não foi tirado de nenhum lugar, isso foi do nosso coração, porque são coisas que a gente aprendeu nesses anos juntos. E eu creio que, como nós aprendemos, eu creio que isso pode servir para alguns de vocês, para muitos de vocês, porque são práticas simples, são coisas práticas mesmo. Como fazer, né? Para livrar o casal de ficar horas discutindo sobre a mesma coisa. Eu e Giovanni, e é verdade mesmo, a gente ficava assim, não, você errou primeiro, eu estou mais magoada, eu estou mais chateada, mas lembra daquele dia que... Então, assim, as coisas se tornavam muito doloridas. Uma discussão, às vezes a gente estava numa discussão tão grande, a gente não sabia nem qual era o começo. Já aconteceu isso com vocês? Não, é assim, ó, você começa a brigar por causa de uma coisa, só que o negócio toma uma proporção tão grande que daqui a pouco você não lembra qual era o início. Por que nós começamos a brigar mesmo? Mais 10. Por quê? Porque no meio da discussão às vezes já magoou mais, já chateou mais, já falaram palavras que são mais graves do que o problema inicial. Então, queridos, essas coisinhas que nós vamos citar aqui para vocês, que sirvam de conselho, de ensinamento, porque tem funcionado na nossa casa, tem funcionado na nossa vida, foram coisas que nós aprendemos. A primeira é, peça perdão o mais rápido possível. O mais rápido possível. Como o Giovanni disse, as coisas envelhecem dentro da gente e elas tomam uma proporção maior a cada minuto. Não é assim? Se você fica remoendo, aquilo vai aumentando. Então, eu chateei ele agora. O quanto antes eu conseguir, eu devo pedir perdão para o meu marido. Isso para qualquer pessoa, mas nós estamos falando aqui dentro do contexto do casamento. Porque se ele for trabalhar brigado, se ele for dormir brigado, isso pode gerar dentro de nós algo maior do que realmente era o problema inicial. Então, meu primeiro conselho aqui é peça um perdão o mais rápido possível. Eu falava para o Gia assim, agora eu não consigo. Depois, deixa passar minha braveza, deixa eu ficar mais calma. E, na verdade, isso só piorava, porque ele ficava mais chateado. Aí, se acontecesse alguma coisa no meio da casa, aí, tá vendo? Por quê? Você já estava chateado e não tratou, né? E ia tomando uma proporção maior ainda. Então, primeiro ponto, peça perdão o mais rápido possível. Segundo, peça perdão por coisas simples. Às vezes a gente faz alguma coisa, ou o outro faz alguma coisa, a gente fala, não, isso aí nem precisa pedir perdão, pelo amor de Deus, um negocinho tão simples desse, só por causa disso, você quer que eu te peça perdão? Não é possível, não vou pedir. É muito pequeno para um pedido de perdão, no máximo uma desculpinha. Às vezes a gente faz isso, né? Querido, a gente não é juiz para saber o que o outro acha importante ou não. Nós discutimos muito sobre isso já. Esse negócio de... Para mim não foi nada. Não acho que eu te fiz alguma coisa. Peça. Vai lá e pede perdão e pronto. Resolve o problema. É gostoso, é natural, é saudável. E resolve na hora. Não fica... Você sabia que as coisinhas simples... Eu já li isso em algum lugar. A gente tropeça não é em rocha, é nas pedrinhas. E são elas que muitas vezes vão nos derrubar ali na frente. Então peça perdão por coisa simples. O terceiro, peça perdão mesmo quando não achar que está errado.
Porque normalmente a gente nem acha que a gente está errado, né? É difícil uma pessoa que fala assim, só quando ela pisou muito feio na bola, foi descoberta, aí ela normalmente tem uma tendência a achar que está errado, a cair em si, mas nas coisas do dia a dia a gente nem acha que errou, porque na verdade muitas coisas nem são erradas ou certas para todo mundo, é a minha opinião e a opinião dele. Então normalmente eu não acho que eu estou errada, porque se eu estou colocando a minha opinião, é natural, é minha opinião. Mas a gente tem que pedir perdão se isso ofendeu o nosso cônjuge, mesmo que aquilo para nós não seja errado. Acontecia muito também. O Giovanni é um pouco sentimental assim para a média masculina. Ele é um pouco mais sentimental que os homens no geral. Então ele ficava assim: você nem pediu perdão para mim por aquilo. E eu falava: mas que bobagem, que coisa, né? Para quê? Isso é normal. Você é homem, para de tipo, ser mais sensível do que eu. E, na verdade, eu não sabia que aquilo tinha magoado ele, tinha chateado ele, tinha contrariado ele. E mesmo eu achando ou não, eu devo pedir perdão. Então, peça perdão para o seu cônjuge se ele estiver ofendido com você, mesmo se você não achar que errou. Amém. 4, peça perdão com humildade. Porque às vezes a gente fala: tá bom, vou pedir perdão. Tá bom, me perdoa. É assim que a gente fala para Deus? Ó Deus, me perdoa então, tá bom, vai. É assim? Não funciona, gente. Nós já tentamos várias vezes pedir perdão assim: tá bom, me perdoa. Não. É necessário humildade. O perdão ele tem que vir junto com a humildade. Mostrar realmente que você está com o coração arrependido por aquilo que você fez. E isso é um segredo para também pedir perdão para Deus. Porque Deus ele só perdoa quando há o arrependimento. E arrependimento tem que ter humildade. Tem que reconhecer que errou, reconhecer que precisa abandonar aquilo. Então use a humildade quando for pedir perdão. Eu sei que não é fácil, gente. Por isso que eu falei no início, precisa de Deus. Tem hora que a gente não consegue. Tem hora que a gente fica lá assim, se remoendo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Peço ou não peço? Aí eu começo a lembrar dos versículos, né? Se você não for pedir, Deus não vai ouvir a sua oração. Você tem que ser um homem de Deus, você tem que ser o primeiro, ser o sacerdote. Aí você fica lá naquele dilema: peço ou não peço? Peço ou não peço? Pede força para Deus. E pedir com humildade é mais difícil ainda. Mas é o segredo. Porque a humildade, ela quebra tudo. Ela desarma a outra pessoa. Ela não consegue mais. Eu consigo dizer: tá bom, meu amor, me perdoe, realmente eu errei. Acabou, gente. Você só vai ouvir um perdão do outro lado. Às vezes não, né? Às vezes demora para vir o outro. Mas amém. Número 5, peça perdão e não diga: mas você errou também. Que eu e Giovanni era isso, era perdão, mas eu não errei sozinha. Eu não gostava de errar sozinha, na verdade eu não gosto ainda. Porque eu fico muito brava, porque é chato errar sozinha, né? A gente fica assim: eu sou a causadora da discórdia. Então é duro, gente. Então você sempre quer achar no outro uma coisica errada para você falar: mas também você foi grosso, mas você falou primeiro. Então, quando você for pedir perdão, peça perdão e ponto. Faça a sua parte. Não fale: eu vou pedir perdão, tá? Mas você pede depois. Eu ficava assim, eu falava assim: eu vou te pedir perdão, mas eu vou esperar o seu. Aí eu esperava mesmo, às vezes não vinha, mas às vezes vinha. Então, o meu perdão para o outro, o perdão que eu ofereço, ele não deve vir acompanhado de um mais. Mas você também me deve, mas você também errou. Porque quem é humilde, quem pede perdão de verdade, pede perdão e ponto. Isso vai constranger o coração do outro a pedir perdão também. Então não exija isso, porque isso não é uma coisa que se exige, é uma coisa que vem naturalmente. Até porque se eu exigir e ele falar: tá bom, perdoa também, às vezes eu falava assim: do quê? Você está pedindo? Porque o Giovanni também gostava de falar assim: tá bom, perdão, mas eu... Mulher, né, gente, gosta de dar uma esmiuçada, né, no negócio. Falava assim: mas do que você está pedindo? Que eu queria que ele falasse assim: peço perdão por ter sido isso. Queridos, vamos parar de ser pessoas assim. Vamos pedir e receber perdão com humildade. Hein? Amém. Esse primeiro 5 foi de pedir perdão, agora é de perdoar. Número 6, perdoar é uma decisão. Essa é a grande verdade. A força que nós temos que buscar em Deus é para decidir perdoar. E aí inicia o processo do perdão. Ou seja, tudo começa por uma decisão de perdoar. O segredo é arrumar um antídoto. Sabe o que é um antídoto? Por exemplo,
Quase toda vez que a gente vai sair para vir na igreja, às vezes sai atrasado, tem que sair 40 minutos antes de casa para chegar aqui no horário, ainda mais agora com as obras, né? Aí a gente entra no carro, sai do carro, amor, eu esqueci o celular lá dentro de casa. Aí o varão tem que ir lá buscar para ela, primeiro já está de salto, né? Aí busca que eu estou de salto. Aí eu tenho que ir lá buscar, né? Aí eu fico, oh glória. Aí eu entro em casa cantando aquela música, né? O que é que a gente não faz por amor? Meu Deus, gente, é direto isso. Então, a gente... Não, é brincadeira, é só quinta, domingo. Só vem quinta. Quinta, domingo e terça. Mas o segredo é o antídoto. É falar assim, ela é assim mesmo. É o jeitão da madeira que diz o pastor Eduardo. Cabeça boa. Eu desenvolvi isso. Então eu cedo assim, eu olho já no teu celular, eu já saio, eu vou buscar. Eu nem falo nada. Eu já... O quê? Misericórdia. Aí vai sair também, tem umas 4 maletas de fisioterapia, tem o jaleco, aí tem que tirar tudo do carro, jogar em casa, a gente sair também. Outra coisa que eu amo, mas eu também já acostumei. Então, gente, desenvolva o antídoto, reconheça as coisas que a gente tem dentro de casa e fala, Deus, amém, foi o que o Senhor me deu, vou viver feliz e contente com isso. E tem tanta coisa boa, eu não vou tentar o resto. Amém. Número 2, perdoe mesmo se você estiver chateado. Decida perdoar. Sabe por quê? Às vezes a chateação, a mágoa não passa na hora. Mas o perdão precisa ser liberado. Porque senão acontece tudo aquilo que a gente falou, né? De aumentar, de criar raiz e piorar a situação que inicialmente nem era tão grave. Porque eu também fazia isso. Eu falava assim, eu só vou pedir perdão quando eu estiver bem. Mas às vezes a gente não fica bem sozinha, a gente precisa da cura que vem do outro para que a gente mude, melhore e se anime de novo, né? Então não espere, queridos, estar super bem para pedir perdão. Peça perdão ali, no ato da situação, no momento mais próximo que você conseguir, mesmo que você esteja chateado, porque isso vai produzir cura no seu coração, vai produzir cura no coração do outro. Eu coloquei 3 aqui, mas é 8. Não demore para perdoar. Às vezes a gente fica enrolando para perdoar, né? Fica arrumando um monte de argumento para não perdoar. Sabe o que eu fiz com isso? Eu comecei a pensar no que eu perdia com essa demora. Falei, meu Deus, se a gente ficar brigado, primeira coisa, não vai dormir agarradinho. Vai dormir um lado do outro. É ruim demais dormir um de lado um de outro, né? O lado, diz o pastor Vilela, com o lado B, com o lado B, né? Não é legal, é ruim. Então, não vou perdoar, já vou dormir, obrigado. Aí amanhã eu vou pro quartel, obrigado. Aí eu vou ficar lá o dia inteiro mal. Eu fico mal quando a gente tá brigado. Eu não consigo, que alegria, felicidade. Não, eu fico pensativo. Aí a gente não manda mensagem durante o dia, não troca nenhuma mensagem. Tô chateado, tô magoado, né? Tô triste. Aí um fica esperando o outro mandar, né? Não vou mandar não, vou esperar o outro mandar. Se ele não mandar, eu também não mando. E fica assim. E a gente perde tanta coisa boa do casamento por ficar enrolando para perdoar. Perdoa logo, aproveita o casamento, passa tão rápido, né? A gente está junto há 10 anos já, gente. Meu Deus, foi esses dias que eu cheguei aqui em Campinas. Nem bebi água daqui de Campinas ainda. Recente, mas o fato é que perdoe logo. Dê um jeito de resolver logo, para ficar bem e aproveitar. O casamento tem muita coisa boa, muito, demais da conta. Vai, Flor. Agora, pensando naquele que recebe o pedido de perdão, receba com humildade o pedido de perdão. Assim como quem vai pedir perdão precisa ter humildade, porque não é fácil, aquele que recebe o pedido de perdão também tem que ser humilde. Porque é muito comum, quando a gente está na situação do ofendido, a gente sobe num pedestalzinho e fica assim, tá, fala. Só isso? Tem mais? Tá. Tipo, você errou, né? Vou embora. E eu quero que você se ajoelhe, e eu não estou brincando. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso com o cônjuge dentro de casa. Você precisa se ajoelhar, você precisa beijar meu pé. Que é isso? O que é isso? Existe isso. Pessoas que pisam no outro quando o outro é humilde para pedir perdão. Então você veio porque você sabe que você errou, né? E fica numa postura
de altivez que a Bíblia condena, que a Bíblia não aprova esse tipo de comportamento. Já não está sendo fácil para o outro pedir perdão, e às vezes a gente não facilita. Às vezes a gente fica numa postura de quem é superior. Ah, tá, então você errou, né? Ah, tá joia. Isso no mundo acontece, mas entre nós, casais de Deus, pessoas que conhecem a palavra, que Deus nunca olhou assim para nós, por que nós olhamos com tanta soberba para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, ou para qualquer pessoa que venha nos pedir perdão? Então, que a gente possa ter humildade para receber o perdão. Amém. Você pode até não estar muito feliz, mas amém, eu recebo, obrigada, me perdoe também por qualquer coisa, porque isso, queridos, cria de novo um vínculo. E sabe de uma coisa? Quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falou comigo que quando nós perdoamos uns aos outros, ou pedimos perdão um para o outro, nós nos reconciliamos com Deus. Nós nos reconciliamos com Deus, porque não é possível que você esteja brigado. A Bíblia diz que nenhuma oferta você pode trazer. Quanto mais pregar, fazer célula, orar, jejuar, qual que é a ligação com Deus? Nós perdemos quando nós não liberamos perdão, não pedimos perdão. Nós precisamos ter relacionamentos descomplicados para que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida, do nosso casamento. Porque assim, somente assim, nós seremos reconciliados com Deus e com o nosso cônjuge. E por último, número 10, perdoe de verdade. Vá até o fim nesse processo, não desista, persevere, como vai ser no acampamento. Persevere até o final, porque eu pensei nisso na hora que eu estava meditando sobre esse tópico. Imagine um placar dentro de você. Você tem que desligar, mas na verdade ele fica o quê? Piscando. Volte e meia ele acende. E você lembra. E você fala de novo, e você traz à tona, e você cria uma nova ferida, e você magoa de novo. Esse tópico, perdoe de verdade, ele quer dizer uma coisa: desligue o placar, decida curar, decida deixar para lá, entenda o que o outro fez. O outro é falho, todos nós vamos falhar, então entenda a fragilidade do outro. Eu tenho certeza que você vai conseguir perdoar de verdade, a ponto disso não fazer mais nada. Eu costumo ensinar que o perdão é igual uma cicatriz. A gente não vai esquecer dele, mas ele não vai ter nenhum efeito mais na nossa vida. Você passa a mão numa cicatriz, é uma pele um pouquinho diferente, mas não dói, ele não coça, ele não faz nada mais na sua vida. Pense nisso. Escolha perdoar e perdoe de verdade. Vá até o final, até a cura completa daquilo, para que você nunca mais precise voltar naquilo para resolver novamente algo que já devia ter sido resolvido. Queridos, nós como família, como casal, nós temos que entrar na nossa casa ali e ir desligando, sabe? Os placares que dizem: você errou uma vez, você errou 2 vezes. Tem pessoas aqui que podem ter sido traídas há 15 anos e até hoje não esquecem. Em situações oportunas, revivem aquilo, jogam aquilo à tona. Às vezes o irmão nem era crente na época, e ainda hoje em Deus as pessoas ainda lembram. Lembra? Não confio em você. Lembra? Isso é não desligar o placar. É você dizer assim: ó, tá 3-0 para mim, que você pisou na bola 3 vezes. Você já fez, eu nunca fiz isso com você. Isso é viver uma vida de morte. É como você, é um velório que nunca acaba. Porque fica lá o morto na sala e você... Quem já perdeu alguém muito próximo aqui? Eu perdi meu pai. O que eu mais queria no dia do velório era que acabasse. Eu não sei vocês, tem gente que quer ficar. Eu queria que acabasse. Porque aquela dor é muito grande, é uma dor insuportável. E quem mantém uma ferida dessa dentro do casamento é um velório que nunca acaba. É um velório que nunca cessa, nunca dá lugar ao luto para que você seja depois curado. Quem perdeu alguém passou por esse processo, sofreu, aquele dia terrível passou, e você tem que iniciar um processo de cura. O luto é importante e você vai sendo curado com o passar dos dias. Mas tem gente aqui que possa estar vivendo um casamento que é como se um morto tivesse estendido na sala.
um velório que nunca acaba, uma dor que nunca passa, um choro que nunca cessa, porque você não deu lugar para o Senhor entrar, para a cura acontecer, para o perdão acontecer. E isso, queridos, é fundamental para a saúde de um casal. É fundamental para a saúde de uma família. Chegar na sua casa e ir desligando os placares. Nós tivemos a oportunidade de ir lá no estádio do Atlético, em Curitiba, fazer aquele tour, né, pelo estádio. E é muito interessante que tem aquelas salas de troféus, né? E eu não vi nenhuma alusão ali a uma derrota. Ninguém estampa, queridos, derrota nas paredes. A sua casa não pode ser assim. Lá só mostrava os troféus, as conquistas, as alegrias, os dias que o time ganhou. Não tinha assim, 3-0 o dia que nós perdemos a final da Copa do Brasil. Não tinha isso. Por que na nossa casa tem? Por que a mulher vira para o marido e fala assim: eu não te perdoo por aquilo que você fez? E sempre vai trazendo, e sempre traz de novo. Levante na sua casa memoriais das conquistas da sua família, das coisas boas do seu casamento. O pastor Eduardo falou várias vezes aqui, né, da importância da gente ter foto do dia do casamento, a gente ter uma lembrança de uma viagem, porque a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança, o que nos traz coisa boa, o que nos faz lembrar de coisa boa. Desliga o placar e levanta um memorial das alegrias e das conquistas da sua família. Amém? Amém. Eu queria orar com vocês, porque eu queria que vocês fechassem os seus olhos, porque eu creio que é tempo de cura, é tempo de Deus agir nas nossas vidas, e não só no nosso casamento, mas na nossa igreja como um todo. Que nós possamos iniciar hoje um processo de cura completa, cura verdadeira. Em Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Que você possa iniciar hoje, nesse momento já, primeiro você com Deus, de verdade. Lembra daquela cruz, lembra do que Jesus fez por você, do preço que Ele pagou, de como Ele agiu com aquelas pessoas que estavam falando tanta coisa ruim para Ele. E começa a sentir esse perdão de Deus invadindo a sua vida, essa dívida, essa quitação dessa dívida que nós temos. Depois você começa a lembrar das pessoas que deixaram de fazer algo para você. Isso te frustrou, te magoou. Isso fez com que você talvez criasse até ódio, amargura por essa pessoa. Depois lembre das pessoas que te fizeram algo de ruim, que te magoaram, te ofenderam, te fizeram sofrer. E aí você se coloca lá naquela cruz, no lugar de Jesus, olhando para essas pessoas. E aí você vai decidir o que você vai falar para elas. Você pode falar: você não é digno do meu perdão. Você pode falar: eu não te perdoo, eu não consigo esquecer, você me magoou demais. Pode falar qualquer coisa dessa. Ou você pode decidir perdoar, libertar você mesmo disso, e libertar todas essas pessoas que talvez estão dentro de você por algo que fizeram, estão te fazendo tanto mal. Eu creio, queridos, que há uma unção especial de cura aqui hoje, de restauração, de restituição. Que em nome de Jesus não haja nas nossas vidas nada que nos impeça de seguir a Deus puramente, de todo o nosso coração. Que as decepções, frustrações, ofensas não sejam empecilhos de nós buscarmos a Deus todos os dias da nossa vida, e buscarmos também que os propósitos dele sejam cumpridos de verdade, na sua plenitude. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Como é maravilhoso ler a Tua palavra e perceber, Pai, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor sempre nos amou, o quanto o Senhor sempre decidiu e escolheu nos perdoar, o quanto o Senhor deixa disponível esse perdão maravilhoso e incondicional para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, porque o Teu amor, a Tua misericórdia nos constrange, nos deixa envergonhados porque nós não conseguimos fazer igual. Mas hoje, Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos toque com poder, o Teu Espírito Santo nos toque com todo o Seu poder, Pai, para que nós possamos também decidir, escolher perdoar, escolher viver uma vida curada, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos, Pai, nós profetizamos famílias curadas, nós profetizamos, Pai, famílias restauradas, famílias que não vão deixar mais as pequenas coisas interferir no seu relacionamento. Nós abominamos, Pai, o divórcio nessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos aceitar e vamos lutar até o fim contra qualquer coisa que se levante contra as famílias, os casais, em nome do Senhor Jesus. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor já está curando corações aqui, o Senhor já está aqui transformando vidas, transformando casamentos, transformando famílias, Pai, derramando a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua presença sobre as nossas casas. E nós decretamos a derrota do inimigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!